Pensas que um navio de guerra é tosco por causa dos soldados? Não é. É tosco pelo combustível. A glória de Saul navega pelos céus há 700 anos. E em algum lugar nos convéses inferiores, os corpos de todos os homens que alguma vez serviram ainda estão integrados nas paredes. Não estão mortos. Fazem agora parte do navio. E se servires o tempo suficiente, tu também o farás. Descobri a verdade sobre o serviço no meu 16º dia a bordo da glória de Saul, quando encontrei o primeiro corpo dobrado no alojamento do conduto, como uma oração prensada entre folhas. Chamo-me Corvin Hale e fui destacado para a glória de Saul como ajudante de montador de vazio 3 meses após o meu 18º aniversário, o que significa que já tinha sobrevivido mais tempo do que a maioria dos rapazes arrancados aos dízimos de recrutamento do Cipra-Riv. O encouraçado era um leviatã forjado em Marte, 10 quilômetros de ferro e fé envoltos à volta de um núcleo tão antigo que os tecno-sacerdotes murmuravam que o seu quilhadura fora lançada durante a fundação do segmentum solar propriamente dito. Quando vi pela primeira vez através do óculo da lancha de pessoal, suspenso no negro como uma catedral que alguém havia lançado para as estrelas e esquecido de chamar de volta, senti algo que confundi com orgulho. Esse sentimento durou exatamente o tempo que a lancha levou a atracar, as portas de pressão a sibilar ao abrir e o cheiro a chegar até mim. Não era o fedor de corpos sujos ou de ar reciclado, embora ambos estivessem presentes. Era o aroma de óleo mais antigo que a minha linhagem, de incenso queimado em quantidades que sugeriam desespero em vez de devoção, de metal que fora aquecido e arrefecido tantas vezes que desenvolvera o seu próprio hálito mineral. Por baixo de tudo isso havia outra coisa. Algo para que só mais tarde teria palavras. O cheiro de um lugar que devorava as pessoas da mesma forma que uma forja consome carvão, de forma constante e sem distinções. A oficial de convés que processou o meu destacamento era uma mulher chamada Corvache, nascida no vazio, com a pele tão pálida que parecia pergaminho esticado sobre ossos. E falou sem me olhar, enquanto me marcava o antebraço esquerdo com o rude selo de designação. O último ferro sibilou e eu mordi a língua com força suficiente para sentir o sabor a cobre. Mas ela prosseguiu no mesmo tom plano, explicando que seria afetado ao subconvés 9, compartimento Turte, sob Gangavu, que a minha rotação de turnos seria 8 horas de trabalho, 4 horas de descanso, 8 horas de trabalho, 4 horas de descanso, num ciclo ininterrupto, exceto para as observâncias de oração obrigatórias e a distribuição de nutrição. E que a falha em apresentar-se ao turno equivaleria à deserção, punível com flagelação, ou pior, dependendo do humor do comissariado do navio. Contou-me tudo isto enquanto a carne do meu braço ainda fumegava. E quando por fim me olhou, os seus olhos tinham a cor de gelo sujo. "Bem-vindo a bordo da glória de Saul", disse ela. "O imperador protege." Repeti a frase porque era o esperado e entregou-me uma placa de dados com a minha cama atribuída, despachando-me com um gesto que sugeria que eu já havia deixado de existir na sua percepção. Aprendi depressa que era assim que os oficiais viam os montadores, como componentes, como peças substituíveis num mecanismo vasto, cujo propósito verdadeiro nunca nos estava destinado a compreender. Éramos as mãos que se estendiam a espaços demasiado estreitos para os servitores. Os corpos que podiam ser enviados para compartimentos inundados de radiação, com nada além de máscaras de respiração e a promessa da misericórdia do imperador. Os olhos que verificavam soldaduras e selos nos lugares escuros, onde o espírito da máquina do navio se agitava inquieto e faminto. O subconvés 9 ficava 17 níveis abaixo dos convéses habitacionais principais, acessível apenas por uma série de poços verticais que exigiam escalada em quase escuridão total, porque as tiras de lumens haviam falhado décadas antes e ninguém se dera ao trabalho de a substituir. Na primeira descida, seguindo o brilho intermitente de uma marca pintada por algum montador há muito morto nos degraus da escada, contei 412 degraus antes de as minhas botas tocarem o piso sólido. O ar lá embaixo
era 10 graus mais frio do que nos convéses superiores, e movia-se em padrões estranhos, soprando de ventoinhas que deviam estar seladas e parando imóvel em corredores que deviam ter circulação ativa. Aprendi a interpretar aqueles fluxos de ar como um marinheiro lê o mar, porque eles revelavam coisas que os planos oficiais dos convéses não mostravam. Onde o esqueleto do navio estava rachado e a perder a atmosfera. Onde a atenção do espírito da máquina se concentrava. Onde as diferenças de temperatura indicavam que um conduto de plasma corria demasiado quente, ou que uma tubagem de refrigeração desenvolvera uma fuga lenta que acabaria por matar todos no compartimento. Gangavu era um touro de homem, geneticamente robusto e aumentado com biônica suficiente para que o seu braço esquerdo gemesse ao mexer-se, e o olho direito brilhasse num vermelho tênue na escuridão. Olhou para mim como um homem olha para uma ferramenta que espera quebrar, e as suas primeiras palavras foram uma pergunta. Sabes ler escrita gótica? Disse-lhe que sim, que me haviam ensinado no Scholar de Cipra. E ele resmungou e entregou-me um manual encadernado a couro tão antigo que as páginas se desfaziam ao toque. Quando abri a mensagem, as letras tremiam no visor. Ele afirmou que aquilo era o catecismo do maquinista. Eu devia decorar os primeiros 12 cantos antes do próximo turno. Aprenderia a ladainha das variações aceitáveis de pressão e a oração da integridade dos selos. Compreenderia que aquela nave não era mera engrenagem. Tratava-se de um templo vivo, e nós éramos os monges responsáveis por cuidar das suas exigências. Se não demonstrasse o devido respeito, a glória acabaria por te destruir. Se falhasse nas tarefas, ele próprio te eliminaria. Percebes? Respondi que sim, apesar de não captar nada, e ele indicou-me um beliche num compartimento partilhado por 23 outros maquinistas, a maioria com mais de uma década de idade em relação a mim, e carregando as marcas e os implantes resultantes de anos de labuta nas entranhas de um navio de guerra imperial. O meu beliche era uma prateleira de metal com 18 polegadas de largura, equipada com um colchão fino que cheirava a bolor e uma manta remendada tantas vezes que era mais fio do que tecido. Por cima de mim. Alguém havia riscado uma série de traços no metal, centenas deles, agrupados em conjuntos de 5. Não perguntei o que significavam, já o sabia. A primeira semana foi uma lição de sofrimento. Vogue enviou-me para espaços de arrasto mal largos o suficiente para os meus ombros. Para túneis de condutas onde o calor provocava bolhas na pele descoberta, para dutos de ventilação onde o ar era tão rarefeito que eu trabalhava em intervalos de 30 segundos antes de recuar para ofegar e recuperar o fôlego. Aprendi a deslocar-me no escuro apenas pelo tato, a reconhecer cabos distintos pela textura do seu isolamento, a diferenciar o zumbido saudável de um relé de plasma operacional do guincho irregular que anunciava uma avaria iminente. Descobri que a nave emitia ruídos que nenhum diagrama conseguia prever, rangendo nas profundezas da sua superestrutura como uma criatura em agonia, tilintando em compartimentos vazios onde não havia sinos, murmurando nos respiradouros que, se escutasses com atenção, pareciam vozes. Aprendi a ignorar esses sons. Os restantes maquinistas transmitiram-me as regras não escritas, aquelas que te mantinham vivo quando as normas oficiais se revelavam insuficientes. Nunca trabalhar sozinho no manifold de refrigeração terciário de estibordo, pois o espírito da máquina ali era vingativo, e esmagara 3 homens no último ano ao ativar portas de explosão, que deviam estar travadas em modo aberto por mecanismo. Nunca tocar na placa de latão em Sub-X7, porque transportava uma carga que os tecno-sacerdotes negavam ser possível, mas que parara o coração de um maquinista chamado Corso apenas 2 meses antes. Nunca fitar diretamente os servitores na baía de reciclagem, pois alguns retinham ainda resquícios de consciência humana capazes de detetar compaixão, e a compaixão fê-los gritar. Soube que a glória de Saul estava em serviço ativo há 700 anos,
que combatera em campanhas de nomes que eu nunca ouvira, que o seu registro de abates incluía 2 cruzadores orcs, um raider do caos e algo que os maquinistas mais velhos designavam como o vaso choroso, que recusavam detalhar para além de afirmar que os compartimentos onde os sobreviventes haviam sido postos em quarentena permaneciam selados, e assim ficariam até a própria nave perecer. Descobri que a tripulação do encouraçado contava algures entre 15 e 20 mil almas, embora ninguém soubesse o número preciso, porque os registros de pessoal eram geridos por servitores que, há décadas, corrompiam os seus próprios dados, duplicando alguns nomes e apagando outros, de modo que homens mortos em combate ainda surgiam nos rostos de turno, enquanto maquinistas vivos se viam declarados como falecidos e precisavam de disputar com o administratum durante meses para recuperar as suas rações. Aprendi que o tempo fluía de forma distinta nos decks inferiores, que turnos de 8 horas se prolongavam inexplicavelmente para 10 ou 12, que períodos de descanso se dissipavam em instantes de sono semiconsciente confuso, onde não recordavas ter te deitado ou acordado. Os cronômetros em Subdex 9 divergiam entre si até 3 horas, e quando indaguei Vul sobre o assunto, ele mandou-me calar com perguntas sem respostas úteis. O espírito da máquina sente o tempo de modo diferente do nosso, disse ele. Aprende os seus ritmos ou morre desorientado. No meu 16º dia a bordo, fui enviado para consertar um selo de pressão numa secção de Subdeck 9 que nunca antes acedera. Um longo corredor assinalado no meu data slate como compartimento Turtus Secundus 9, o que não fazia sentido gramatical, mas que eu aprendera a aceitar como norma nas designações labirínticas da nave. O corredor era estreito, mal permitindo que 2 homens se cruzassem, e as paredes enchiam-se de condutas que pulsavam com um brilho bioluminescente tênue, como se algo vivo circulasse nelas. O ar tinha gosto a cobre e ozono, e o meu hálito embaçava, apesar de o sensor de temperatura do fato insistir que o ambiente se mantinha num intervalo habitável. O selo que devia reparar situava-se no extremo do corredor, onde terminava numa antepar de casco soldada e depois coberta com selos de pureza tão antigos que a cera escurecera para negro. Aproximei-me com a minha bolsa de ferramentas e a lanterna lumen, e eu estava a cerca de 3 metros de distância quando detetei o cheiro. Era o odor da morte antiga, da carne que se havia momificado em vez de apodrecer, de ossos e tendões secos e do fedor mineral específico de um cadáver exposto ao vácuo absoluto e depois isolado do ar e da luz. Parei de andar. A minha lâmpada luminescente piscou, e nesse instante de luz intermitente, avistei a caixa do conduto à minha direita e o que estava enfiado lá dentro. O corpo de um homem, ou o que restava dele, esmagado no espaço exíguo entre 2 tubos de refrigeração, como uma carta dobrada num sobrescrito. O fato de vazio mantinha-se inteiro, embora a placa facial estivesse rachada. E pela fenda, conseguia ver o rosto ressequido por baixo, com a boca escancarada num grito mudo, os olhos afundados em cavidades. O nome pintado no peito do fato, Red Hawk, e abaixo dele, uma designação de tripulação que eu não conhecia. Fiquei ali imóvel durante um bom bocado. A lâmpada tremia-me na mão, enquanto esperava que o meu treino me indicasse o que fazer. Comunicar a Vogue, registrar com o oficial de convés, selar o compartimento e assinalá-lo para os serviços de recuperação. Mas nenhuma dessas ações parecia suficiente, porque aquilo não fora um acidente, nem uma vítima esquecida de alguma crise antiga. Aquele corpo fora ali depositado, dobrado com cuidado num espaço feito para o acomodar, e a caixa do conduto fora selada depois com soldas recentes que brilhavam à luz da lâmpada. Alguém escondera Hark nas paredes. Alguém o ocultara de propósito, e o resto da nave continuara a operar à volta dele, a circular ar e fluido de refrigeração por tubos que lhe pressionavam as costelas, a direcionar energia por cabos que repousavam sobre as pernas dobradas. Recuei devagar
e não reparei o selo de pressão. Voltei ao compartimento e contei a Vogue o que descobrira, e ele ouviu sem alterar a expressão antes de me ordenar que esquecesse. Viste um montador morto na infraestrutura, disse ele. Isso não é raro. A nave apodera-se do que lhe convém. Perguntei-lhe o que queria dizer, e ele fitou-me com o seu olho humano e o olho aumentado, e havia algo na sua cara que podia ser compaixão, ou talvez desdém. A glória da alma tem 700 anos, afirmou. Achas que deitamos fora toda a gente? Achas que celebramos ritos fúnebres completos por cada homem que morre nos convéses inferiores? Estamos 17 níveis abaixo do casco principal. Os mortos ficam onde caem, ou onde a nave decide mantê-los. Verás mais antes do fim do teu serviço. Aprende a passar por cima deles. Naquela noite, deitei-me na minha cama e escutei os ruídos da nave. E pela primeira vez compreendi que não estava num veículo. Estava dentro de um túmulo vivo que aprendera a voar. A glória da alma iniciou a transição para o Warp no meu 32º dia de serviço. E tudo alterou-se. Tinham-me alertado sobre o Warp pelos instrutores eruditos que o descreveram como um domínio de loucura e terror, que o campo de Geller era o único escudo entre a tripulação e uma eternidade de sofrimento. Que a oração e a vigilância eram as nossas únicas defesas contra as entidades que ansiavam para lá da pele da realidade. O que não me disseram foi como a própria nave reagiria, como o espírito da máquina se contorceria e adaptaria às pressões do imaterium, como os convéses profundos começariam a deslocar-se de formas alheias aos protocolos standard de reconfiguração. O primeiro indício foi o ar. Tornou-se mais denso, quase viscoso, e trazia um sabor a açúcar queimado e leite azedo. O segundo foram as luzes. As tiras luminosas passaram a tremeluzir em padrões, alternando sequências que pareciam deliberadas, quase como um código. O terceiro foram os próprios corredores, que começaram a acabar em locais onde antes não acabavam, a ramificar-se em acessos ausentes de qualquer esquema, a curvar-se sobre si mesmos em geometrias que me doíam os olhos ao tentar segui-las. Vogue chamou-lhe o ciclo de mudança. Explicou-mo num raro momento de pausa, quando os outros montadores dormiam e nós os dois fazíamos uma inspeção rotineira ao manifold principal de refrigeração. A nave tem humores, disse ele. No espaço real, mantém-se equilibrada. No Warp, sonha. E quando sonha, os convéses reorganizam-se segundo lógicas que não aprendemos. Aprenderás a orientar-te pelo tato, pelo instinto. Confia mais no teu instinto do que nos mapas. Os mapas enganam, a nave não. Perguntei-lhe se os oficiais sabiam disto, e ele riu-se. Um som como metal rangente. Os oficiais vivem nos convéses superiores, replicou. Veem o que a nave lhes permite ver. Aqui embaixo, nós vemos a verdade. Os ciclos de mudança não eram aleatórios. Comecei a detectar padrões, repetições, como se a nave experimentasse disposições e regressasse a elas dias depois. Corredores selados abriam-se, revelando compartimentos recheados de equipamento desconhecido. Máquinas que vibravam com uma frequência que me latejava nos dentes. Bulkheads soldadas há décadas desbloqueavam-se de repente, e para lá, eles eram espaços impregnados de um cheiro a ozono e cobre. Áreas onde as paredes exibiam símbolos desconhecidos, gravados no metal por mãos invisíveis e eternamente ocultas. Comecei a registrar tudo num diário. Num bloco de notas que encontrei na cama de um operário falecido 3 semanas antes da minha chegada. Um homem chamado Tech, cujo nome ainda figurava na lista de turnos, mesmo depois de o seu corpo ter sido entregue aos servidores de reciclagem. No diário, anotava os ciclos de trabalho. Tentava mapear as alterações com o maior rigor possível, na busca pelo padrão, pela lógica subjacente. Registrava os momentos em que certos corredores surgiam, os ruídos que anunciavam reconfigurações, os odores que sinalizavam uma mudança iminente. No 47º dia, deparei-me com os alarmes fantasma. Estava sozinho num subcompartimento do Convés 9, a substituir um relé avariado numa junção de energia
quando ouvi a sirene. Era um alarme de proximidade padrão, do tipo que ecoa antes de uma porta de explosão se fechar ou quando uma diferença de pressão ultrapassa os limites seguros. Ergui o olhar, à espera de luzes de aviso, à espera da voz automatizada do sistema Vox da nave a declarar o tipo de emergência. Mas nada aconteceu. Sem luzes, sem voz, apenas a sirene ressoando pelo corredor vazio, intensificando-se e depois enfraquecendo como se afastasse de mim. Segui o som. Sei agora que foi um erro, que devia ter regressado ao compartimento, que devia ter informado Vogue, que devia ter feito qualquer coisa em vez do que fiz. Mas eu era novo e curioso, e ainda não tinha compreendido que a curiosidade nos convéses profundos equivalia a um suicídio gradual. Persegui o ruído por 3 corredores, descendo um poço que nunca vira antes, até a uma zona da nave que o meu tablet de dados garantia não existir. O corredor terminava numa câmara redonda imensa, com pelo menos 50 metros de diâmetro, e um teto que se perdia nas sombras sobre a minha cabeça. As paredes estavam cobertas de tubagens, milhares delas, desde tubos finos como um dedo até condutas largas o suficiente para rastejar, e pulsavam num ritmo quase orgânico, quase como um pulsar cardíaco. No centro da câmara erguia-se uma estrutura que não reconheci. Uma coluna cilíndrica de latão e ferro, adornada com preces gravadas e selos de pureza. E do seu topo partiam cabos que subiam para a escuridão lá em cima. A sirene provinha da coluna. Soou 1, 2, 3 vezes. Depois parou, e no silêncio que se seguiu, ouvi outra coisa. Respiração. Não o zumbido mecânico de um sistema de ventilação, mas a respiração lenta e intencional de algo vivo, algo colossal, algo que preenchia a câmara com a sua presença. Fiquei imóvel, com a lanterna apertada numa mão, à espera que se revelasse. Mas nada se mexeu. A respiração prosseguiu, constante e paciente. E passados longos instantes, percebi que vinha das tubagens em si, de toda a câmara, da própria nave. A glória da alma mecânica estava a respirar. Corri. Não me recordo do caminho que tomei. Não me lembro de subir o poço ou de percorrer os corredores. Lembro-me apenas do som dessa respiração a seguir-me, ecoando nos dutos, e da convicção de que vira algo proibido, de que entrara num espaço reservado à mente sonhadora da nave, e de que fora tocado por ela. Quando voltei ao compartimento, Vogue esperava-me. Observou o meu rosto pálido e as mãos trêmulas, e assentiu como se previsse aquilo. Ouviu-o, disse ele. Não era uma pergunta. Contei-lhe sobre a câmara, sobre a coluna, sobre a respiração, e ele escutou sem me interromper. Quando acabei, ficou em silêncio durante muito tempo. Por fim, afirmou: "Isso é o Santuário Terteus. É um dos corações da nave. Há 7 deles dispersos pelos convéses profundos, e cada um gere uma função distinta: regulação de plasma, ciclagem atmosférica, estabilização do campo de warp. O Santuário Terteus controla os ciclos de mudança. É a vontade da nave tornada visível." Perguntei-lhe por que os oficiais não sabiam daquilo, e ele fitou-me como se eu fingisse ignorância de propósito. "Os oficiais conhecem o que lhes basta saber", respondeu. "Nós conhecemos o que precisamos para sobreviver. Não é a mesma coisa." Nas semanas seguintes, comecei a compreender o que queria dizer. Os oficiais habitavam uma nave diferente da nossa. Um navio de corredores imaculados e luzes operacionais, de ordem e disciplina e a ilusão de domínio. Nos convéses profundos, vivíamos a verdade da nave. Nos recantos onde o seu espírito mecânico se manifestava sem filtros e cru, onde as fronteiras entre metal e carne começavam a diluir-se. Vi servitores que vertiam óleo das suas lentes óticas como lágrimas. Vi cabos que sangravam quando cortados. Vi anteparos que se contraíam e dilatavam como pulmões.
e vi condutas que formavam novas ligações durante a noite, como se a nave se reestruturasse consoante as suas necessidades. Não partilhei isso com a minha equipa, e deparei-me com os corpos. Estavam por todo lado, assim que aprendi a procurá-los, enfiados em cavidades das paredes, selados atrás de painéis de acesso, imersos em tanques de refrigeração com as bocas escancaradas e os olhos esbugalhados. Alguns eram frescos, ainda envoltos em fatos de vácuo com designações de tripulantes que eu conhecia. Outros eram remotos, reduzidos a esqueletos mantidos coesos por farrapos de tecido e os encaixes metálicos dos seus implantes. A nave guardava-os a todos, integrava-os na sua estrutura, e em certos casos, juro que os via ainda a mexerem-se, dedos a estremecer, cabeças a virar devagar para seguir o meu percurso pelos corredores. Volk avisou-me para não falar do assunto. Disse-me que admitir a existência dos mortos lhes daria força, atrairia o seu interesse de formas irreversíveis. Por isso, habituei-me a passar por eles sem fitar, a desvalorizar os murmúrios que pareciam surgir de compartimentos trancados, a concentrar-me no meu labor e na minha subsistência, e só nisso. Mas a nave não me permitia esquecer. No 63º dia, um montador chamado Palace desapareceu. Estava de turno comigo, a substituir um selo corroído numa das linhas terciárias de refrigeração, e afastei-me por menos de 1 minuto para pegar numa ferramenta da minha bolsa. Quando voltei, ele sumira. As ferramentas dele continuavam no convés. O fato de vácuo pendia no gancho da parede onde o deixara, mas o próprio Pelas evaporara, como se tivesse deixado de existir num instante entre 2 respirações. Denunciei de imediato, e Vogue coordenou uma busca, mas nada descobrimos. Nenhum cadáver, nenhum indício de luta, nada que mostrasse que ele lá estivera, exceto as ferramentas, o fato e o leve odor do seu suor pairando no ar. O oficial do convés registrou como deserção, e o nome de Pelos foi riscado da lista, enquanto a nave prosseguia sua viagem como se nada se tivesse passado. Mas 3 dias depois, encontrei-o. Rastejava eu por um duto de ventilação no subconvés 8, seguindo um percurso de manutenção que devia acabar numa estação de filtros, quando ouvi um ruído à frente. Um som úmido e ritmado, como alguém a mastigar. Parei, acendi a lanterna e vi o duto a ramificar-se num espaço que não devia existir. Uma cavidade na estrutura da nave, forrada com algo que assemelhava a carne, vermelha e reluzente, salpicada de capilares negros. E no centro desse espaço, suspenso por cabos que lhe penetravam as costas, os ombros e as coxas, estava Pelas. Ele ainda vivia. Os olhos dele moveram-se, acompanhando a minha chegada, e a boca contorcia-se como se tentasse articular palavras. Mas não saía som algum, só um gemido baixo e ininterrupto. Os cabos pulsavam, e eu via fluido a circular por eles, escoando do seu corpo e regressando em golfadas. E compreendi, num pavor que me toldou a vista e me fez tremer as mãos, que a nave se alimentava dele, que o capturara e o ligara ao seu próprio sistema circulatório, mantendo-o vivo por motivos que eu nem sonhava desvendar. Tentei aproximar-me, puxar os cabos, mas eles não cediam. E ao tocá-los, estavam quentes e viscosos, e latejavam sob os meus dedos como entidades vivas. Os olhos de Pelas se cruzaram os meus, e vi ali reconhecimento, súplica e algo mais. Talvez aceitação, ou talvez alívio. Não o pude salvar. Não tinha as ferramentas certas, nem a força, nem o saber. Fiz então o único possível. Sussurrei a oração pelos moribundos, aquela que a minha mãe me ensinara antes de os cobradores de dízimo me levarem. E observei como algo nos olhos de Pelas se aquietou, como se me tivesse escutado, compreendido e soltado. Depois, rastejei para trás até sair do duto, selei a escotilha de acesso e a ninguém contei o que vira. Naquela noite, deitada na minha cama com os rangidos da nave a ecoarem à volta,
Percebi que a glória da alma não se limitava a abrigar os mortos. Ela devorava-os. Apoderava-se dos seus corpos, mentes e recordações, incorporando-os em si mesma, nutrindo a sua existência imensa e ancestral com os restos daqueles que a serviam. Não éramos tripulantes, éramos combustível. A travessia do Warp prolongou-se, dias a fundirem-se em semanas, semanas em meses, até que perdi a conta e desisti de a levar. Os turnos tornaram-se mais intensos, mais imprevisíveis, e secções inteiras do sujeito 9 começaram a sumir dos esquemas, substituídas por anotações como em reconfiguração ou aguardando aprovação técnica, o que todos sabíamos significar que a nave reclamara esses espaços para si e barrava o acesso humano. Mais montadores sumiram. Vento, Merrick, uma mulher chamada Shay, que resistira 8 anos nos convéses profundos e que devia saber melhor do que trabalhar sozinha. Os nomes deles foram riscados da lista, as camas redistribuídas, e o resto de nós prosseguiu os turnos como se eles nunca tivessem existido, porque fazer diferente seria admitir. A verdade era insuportável, e isso começou a corroer-me por dentro. Comecei a ter visões noturnas, ou o que me pareciam ser sonhos, embora nunca tivesse a certeza de estar verdadeiramente a dormir quando surgiam. Via os corredores da nave estendarem-se à minha frente, intermináveis e ramificados, e vagueava por eles durante horas, dias inteiros, passando por salas repletas de máquinas desconhecidas, cruzando-me com servos imóveis que me fitavam com olhos vermelhos luminescentes, idênticos aos de Vuk, e avistando corpos embutidos nas paredes como relíquias sagradas num relicário de catedral. No fim de cada visão, chegava sempre ao mesmo compartimento, a sala circular com a coluna de latão e os tubos pulsantes, onde ouvia a respiração profunda, e compreendia que a nave me chamava, que desejava algo de mim, sem eu saber o quê. Vogue detetou a alteração no meu comportamento. Durante um período de descanso, levou-me para um canto e perguntou se descansava bem, se comia o suficiente, se cumpria os rituais devotos. Afirmei que sim, mas era uma falsidade. Ele observou-me com os seus olhos desiguais e murmurou: "A nave está a testar-te. Faz isso a alguns. Aconteceu-me há anos. Ou te partes, ou te ajustas. Não há meio termo." Indaguei o que se passava se eu me partisse. Ele esboçou um sorriso gélido, sem qualquer traço de afeto. "Então, unir-te-ás aos restantes", respondeu. "E a nave manter-te-á vivo apenas o tempo bastaste para aprenderes que devias ter-te adaptado." No que julguei ser o 97º dia de trânsito em dobra, embora já não confiasse no meu registro, fui destacado para uma tarefa numa zona de subconvés 9 que nunca visitara. Um local indicado nos esquemas como compartimento Erie Prime. O nome em si devia ter me alertado, mas eu transcendia já os avisos, o medo, vivendo num torpor funcional, que era a única forma de persistir nos níveis profundos. O compartimento situava-se ao fundo de um corredor descendente, inclinado de modo a doer-me os joelhos, e o ar era mais gélido do que em qualquer outro sítio por onde passara. Frio a ponto de o meu hálito formar nuvens densas, e os dedos enregelarem dentro das luvas. A escotilha ostentava selos de pureza e símbolos de alerta, exigindo 3 códigos de autorização distintos para se abrir, que Vogue forneceu sem justificações. Para lá da escotilha, estendia-se uma câmara que desafiava minha noção da estrutura da nave. Era imensa, com cerca de 100 metros de comprido e metade de largura, e o teto erguia-se tão alto que a minha lâmpada não o iluminava. As paredes albergavam nichos, milhares deles, dispostos em fileiras ordenadas como catacumbas sob as grandes catedrais colmeia, e em cada nicho jazia um corpo. Eram todos tripulantes do vazio, ainda com os fatos e insígnias de patente presos aos arneses de serviço. Alguns frescos o bastante para eu discernir a cor nos rostos através das viseiras. Outros ancestrais, reduzidos a ossos e farrapos de tecido,
os fatos oxidados em rendilhado. Todos ligados à nave por cabos que penetravam os fatos em portos inéditos no equipamento padrão do vazio. Cabos que latejavam com o mesmo fulgor bioluminescente dos condutos, como se a nave os mantivesse nutridos, preservados, retendo uma centelha de vida nas suas carcaças ressequidas. Fiquei imóvel à entrada, a lâmpada a tremer na mão, e contei os nichos. Milhares, dezenas de milhares, suficientes para incluir todos os arpadores que serviram na glória de Saul, cada membro da tripulação do vazio que perecera ao seu serviço, toda a alma que a nave reclamara e se recusara a libertar. É aqui que acabamos, disse uma voz às minhas costas. Virei-me e deparei com Vogue na ombreira da escotilha, o rosto impassível. Esta é a memória da nave. Todo homem que morre nos níveis profundos é trazido para cá, integrado na infraestrutura, conservado. Os sacerdotes do mecanismo alegam que é para honrar os caídos, para preservar a ligação com o passado da nave. Mas nós conhecemos a realidade. Perguntei-lhe qual era essa realidade, e ele adentrou a câmara, caminhando entre as fileiras de nichos, deslizando a mão aumentada pelos cabos. A realidade é que a glória de Saul não esquece, afirmou. Não perdoa, não solta. Quando morres aqui, tornas-te parte dela, e ela sustentar-te-á vivo como puder, alimentando-se dos teus pensamentos, das tuas recordações, da tua dor. Alguns destes homens estão aqui há séculos, alguns ainda conscientes. Entendes o que te digo, Raio? Respondi que sim, embora só captasse a vastidão do terror à minha frente. Ele assentiu e preparou-se para partir. A nossa tarefa é reparar as linhas de refrigeração que alimentam este compartimento, explicou. A nave precisa de manter a memória fria, ou os corpos apodrecerão e ela perdê-los-á. Temos 6 horas. Não toques nos cabos, não fales com os corpos e não olhes demoradamente para os rostos, porque alguns reconhecer-te-ão, e esse reconhecimento selar-te-á o destino. Trabalhamos em silêncio. Vu e eu, mais 3, ou os riggers, cujos nomes eu ignorava. Substituindo conexões enferrujadas e infiltrações no teto do sistema de refrigeração que mantinha o gelo frio. Durante todo o tempo, eu sentia a presença dos corpos nos observando, ou daqueles que ainda possuíam olhos para fazê-lo, e percebia os cabos pulsando e o navio respirando ao nosso redor. E compreendi que aquela câmara não era uma exceção, nem uma anomalia, era a norma. Era o que a glória da alma infligia a todos que a serviam. Era o destino que nos esperava a todos. Quando o serviço terminou, selamos a escotilha e voltamos às seções superiores do Subconvés 9. E Vogue dispensou os outros riggers e me chamou à parte. Tu perguntaste-me uma vez o que sucede se te quebrares, disse ele. Agora sabes, tornas-te um deles. Mas existe um meio de o evitar, um modo de garantir que ao morreres, morres de forma limpa, sem que o navio te reclame. Queres saber qual é? Eu disse que sim, pois estava desesperado, pois vira o pavoroso e sabia que preferia morrer de qualquer outra forma a acabar num daqueles nichos. E Vogue aproximou-se e murmurou. Recitas a litania da submissão, disse ele. Pronuncias-na sozinho num lugar onde o navio não te possa escutar, e ofereces-te de bom grado, e se o disseres com sinceridade, se te submeteres de verdade, o navio levar-te-á depressa e não te preservará. É a única misericórdia que ele conhece. Entregou-me uma cópia da litania, rabiscada num pedaço de pergaminho tão antigo que parecia pele. Instruiu-me a decorá-la, a guardá-la perto de mim, e a usá-la apenas quando tivesse a certeza de que a morte era inevitável. Depois, afastou-se, deixando-me só no corredor com o pergaminho na mão, e o saber de que me fora dado uma arma que rezava para nunca ter de empregar. A tempestade de Warp atingiu o que julgo ter sido o 103º dia. Embora, nessa altura, eu tivesse deixado de contar. Deixara de confiar nos cronômetros. Deixara de acreditar que o tempo nos convéses profundos guardasse qualquer ligação com o tempo no resto do império. Começou com um zumbido grave que reverberou pela casco, pelas placas do convés,
pelos meus ossos. As tiras de lume piscaram e apagaram-se, mergulhando os corredores numa escuridão absoluta, e depois acenderam-se de novo, mas erradas, lançando uma luz púrpura doentio que fazia tudo parecer infetado. O ar tornou-se denso, quase líquido, e sabia a cinza e cobre queimado. E eu ouvia vozes nos respiradouros, sussurrando em línguas que eu não conhecia, entoando ritmos que me doíam a cabeça. Os ciclos de turno aceleraram. Corredores que estiveram estáveis durante semanas acabavam de súbito em paredes vazias. Escotilhas que estiveram seladas abriam para espaços que não existiam instantes antes. Vi nichos surgirem no meio das paredes. Vi corpos caírem deles, antigos e ressequidos, estalando no convés como bonecas partidas. Vi servitores avariarem, rasgando as próprias faces com as garras manipuladoras, gritando em binário que se resolvia em súplicas pela morte. Vi cabos contorcerem-se como serpentes. Vi mamparos sangrarem. Vi tiras de lume pulsarem ao ritmo de um coração que não era o meu. E a tripulação começou a sumir mais depressa. Não só riggers agora, mas gangues, oficiais de convés, até um tecno-sacerdote que descera para uma bênção rotineira e que desaparecera entre uma oração e a seguinte, deixando para trás apenas os seus mechadendrites, que continuaram a debater-se no convés durante horas. A lista de serviço perdera o sentido. As rotações de turno colapsaram. Trabalhávamos quando podíamos, dormíamos quando o cansaço nos obrigava, e tentávamos não pensar no facto de que o navio nos devorava a um ritmo que sugeria estar a preparar-se para algo, a acumular forças, a alimentar-se em antecipação de um esforço cuja essência não podíamos imaginar. Vogue tornou-se silencioso. Deixou de atribuir tarefas de trabalho, de impor regulamentos, de fingir que qualquer disto era normal ou sustentável. Passava o tempo na compartimento, sentado na sua cama, a fitar o vazio. E quando lhe perguntei o que se passava, olhou para mim com olhos que se haviam tornado baços e disse: "O navio está a acordar. Estamos no warp profundo agora, e ele sonha, e os seus sonhos têm fome. Fica perto da compartimento, não vagueis. E se ouvires o teu nome dito nos respiradouros, não respondas, porque já não é o teu nome. É o navio a aprender a chamar-te." Tentei seguir o seu conselho. Tentei ficar na compartimento, mas o navio não o permitia. O Vox convocava-me para tarefas fantasmas, para corredores inexistentes, para câmaras onde só encontrava a escuridão e o som de respiração. Regressava a compartimento horas depois, ou dias depois, sem memória do tempo intermédio, com as minhas ferramentas desaparecidas e as mãos cobertas de óleo que eu não recordava ter tocado. Comecei a ver os outros, os que haviam sumido. Palace ainda suspenso no poço de ventilação, os seus olhos a seguir-me enquanto passava. Chi de pé no fim de um corredor, o seu fato de vácuo rasgado e a cavidade torácica exposta enrolado em cabos. Vento fundido a uma antepara, o rosto colado ao metal, a boca agitada em gritos mudos. Estavam por todo lado, entrelaçados na estrutura da nave, e compreendi que não estavam mortos, não de verdade, que a embarcação os reclamara e os mantinha vivos em estados que escarneciam a noção mesma de existência, e que eu me juntaria a eles em breve se não descobrisse uma saída. Mas não havia fuga. A glória da alma residia na viagem pelo vácuo distorcido, e mesmo que conseguisse chegar aos convéses superiores, mesmo que localizasse os hangares de lançadeiras ou as cápsulas de salvação, não havia para onde ir. Nada para lá do campo Geller, exceto o uivo enlouquecedor do Imaterium. Assim, fiz o único possível. Memorizei o cântico da submissão. Recitei-o para mim nos longos turnos de labuta, murmurei-o na escuridão do meu beliche, repeti-o até as palavras se esvaziarem de sentido e virarem meros sons, ritmos, um feitiço contra o terror que se aproximava. Não sei se acreditava que me salvaria. Não sei se ainda acreditava em algo nessa altura. Mas dava-me um ponto de concentração, algo a que me agarrar, e isso bastava. O fim chegou num dia que não posso contar, num corredor que não sei designar, num instante que pareceu ao mesmo tempo abrupto e predestinado. Estava só,
rastejando por um túnel de manutenção que não existira no dia anterior, seguindo um alarme falso que o Vox me transmitira quando as paredes começaram a apertar. Foi devagar ao início, um estreitamento progressivo que mal reparei. Mas em minutos, o túnel encolhera tanto que já não podia virar-me. Mal avançava, e percebi com uma lucidez que trespassava o cansaço e o pavor de que a nave se fechava à minha volta, que decidira reclamar-me, e que talvez tivesse 60 segundos antes de ser esmagada ou assimilada ou mudada em algo irreconhecivelmente humano. Parei de rastejar. Deitei-me imóvel na escuridão que se fechava, sentindo o metal a pressionar-me as costas, os ombros e o crânio, e comecei a entoar o cântico da submissão. Submeto-me à glória da alma, sussurrei. Submeto-me à sua vontade e às suas exigências. Ofereço-me de bom grado, sem reservas, sem temor. Sou serva do império, filha do imperador, e entrego a minha carne e o meu espírito à máquina que leva a sua luz para o vazio. Que a minha morte seja rápida, que o meu serviço seja recordado, que a nave tome o que precisa e dispense o resto. Pronunciei as palavras com clareza, pausadamente, sentindo cada sílaba, e senti algo mexer-se no túnel em redor. A pressão aliviou. As paredes pararam de se contrair. E no silêncio que se seguiu, ouvi um ruído que poderia ser a respiração da nave ou algo mais. Algo que reconheceu a minha entrega e a acolheu. O túnel alargou-se o suficiente para eu prosseguir, e saí para um corredor que identifiquei, uma das artérias principais do sujeito 9, e levantei-me em pernas trêmulas, olhei à volta e compreendi que fora provada, e que passara ou falhara ou simplesmente sobrevivera, e que a diferença já não contava. Regressei ao compartimento e encontrei o vazio. Cada beliche despido, cada cacifo aberto e nu. Os outros riggers haviam desaparecido. Vulk sumira, e eu estava só num espaço que cheirava a óleo e incenso, e ao azedo químico do suor do medo seco no metal. Sentei-me no meu beliche, aquele com a marca riscada na estrutura por cima, e adicionei mais uma, e depois deitei-me e fechei os olhos, e esperei que a nave me dissesse o que viria a seguir. A glória da alma saiu da viagem distorcida 17 dias depois. Ou 17 horas, ou 17 semanas. O tempo perdera todo o sentido, e eu deixara de confiar nos meus sentidos. A passagem foi brutal, um solavanco que me atirou do beliche e espalhou ferramentas e equipamentos pelo convés. Por um instante, pensei que a nave se desmantelava, que o campo Geller falhara e o vácuo inundava tudo. Mas então as tiras de luz de emergência acenderam, inundando o compartimento com uma claridade branca pura. E ouvi o Vox crepitar e uma voz desconhecida anunciar que traduzíramos com êxito para o espaço real e que toda a tripulação devia apresentar-se nos postos de dever para as inspeções pós-viagem. Levantei-me devagar, testando as pernas, e dirigi-me ao corredor, e deparei-me com ele mudado. As paredes limpas, as tiras de luz operacionais, o ar fresco e fresco, os ciclos de turno cessados, os fantasmas ausentes. A nave voltara à sua configuração habitual, ou ao que se passava por habitual. E era como se o pesadelo prolongado da viagem distorcida nunca tivesse ocorrido. Subi os 17 níveis até aos convéses superiores e apresentei-me ao oficial de convés, uma mulher diferente daquela que processara a minha chegada, e ela olhou-me com leve espanto e perguntou onde estivera nos últimos 3 meses. Disse-lhe que estivera no sujeito 9, a PERF. Ao desempenhar as minhas tarefas, ela contraiu as sobrancelhas e verificou o seu tablet de dados, informando-me que, pelos registros, não havia registrado nenhum turno nos últimos mais de 90 dias, que figurava como fugitivo e que devia dar-me por feliz, pois o comissariado lidava com assuntos mais graves. Caso contrário, enfrentaria uma execução imediata. Não contestei. Assumi a advertência, aceitei o corte no soldo, aceitei as marcações no meu historial de serviço e voltei ao subcamada 9, retomando os meus postos como se o incidente não tivesse ocorrido, embora tudo tivesse mudado radicalmente. Os restantes mecânicos haviam regressado, ou talvez tivessem designado substitutos frescos. Era impossível discernir. Vogue mantinha-se como chefe de equipa,
emitindo comandos na mesma voz monótona, fitando-me com aqueles olhos assimétricos. Contudo, ao questioná-lo sobre a viagem pelo Warp, os ciclos de trabalho e os sumiços, ele encarou-me como se eu estivesse delirante e afirmou que a travessia fora banal, que apenas 2 mecânicos pereceram em contratempos e que eu devia deixar de fabricar complicações inexistentes. Consultei a lista de pessoal. Palace aparecia como em serviço ativo. Shea tinha um turno marcado no sujeito 7. Vento fora elevado a subchefe de equipa. O Oeri não surgia em plano algum. O Sanctum Terti era uma ilusão. Tornei-me consciente de que a embarcação possuía 2 máscaras, 2 dimensões, e a que se revelava dependia do desejo da própria nave, da escolha do espírito mecânico em expor. No vazio real, a Glória de Sol funcionava como um navio de combate viável, envelhecido mas operacional, manejado por devotos fiéis do Império. No Warp, transformava-se noutra entidade, uma presença que devorava a sua equipagem, incorporando-os e preservando-os em formas além da razão humana. Eu testemunhara ambas as máscaras, resistira a ambas as existências, e a embarcação deixara o seu estigma em mim por causa disso. Nas semanas subsequentes, esforcei-me por voltar à rotina, por executar as obrigações e apagar as recordações. Mas era impossível apagar as visões gravadas na mente. Ao atravessar passagens, detetava silhuetas tênues de alcovas ausentes. Captava murmúrios nos condutos que os demais ignoravam. Sentia o odor metálico de cobre e ozono, sinal dos ciclos de trabalho iminentes, apesar de a estrutura se manter inabalável, os relógios sincronizados e o diagrama inalterado. Comecei a aperceber-me de que habitava as 2 dimensões ao mesmo tempo. O selo da nave concedera-me uma percepção duplicada, da qual nunca me libertaria. As camadas profundas perdurariam sempre, ocultas logo abaixo, ansiando pela próxima incursão no Warp, prontas a reaver a tripulação que soltos temporariamente. Guardei a ladainha da subordinação no bolso, rabiscada no fragmento de pergaminho que Vogue me entregara, e recitava-a todas as noites antes de adormecer, relembrando o pacto selado, a rendição voluntária. Ignorava se me salvaguardaria. Ignorava se proteção alguma seria viável. Mas representava a minha única defesa, e agarrei-me a ela como o náufrago se agarra a um resto de tábua flutuante. Decorreram meses, ou o que eu interpretava como tal, enquanto a Glória de Saul prosseguia a vigilância, mergulhando e emergindo do espaço Warp, travando confrontos que eu nunca presenciei, executando missões das quais nunca fui esclarecido. O meu historial de serviço expandiu-se, com anotações a acumularem-se como marcas de feridas, e habituei-me a uma angústia persistente e subtil, antecipando a viagem vindoura, o despertar da embarcação e o seu recordar de mim. No dia 247 do meu alistamento, creio eu, chamaram-me à ponte de comando. Tratava-se de uma distinção ou sanção inédita, impossível avaliar qual. Mecânicos não acediam à ponte. Permaneciam nas camadas abissais, invisíveis e supérfluos, e o simples facto de me convocarem indicava que algo correra de forma extremada, para o bem ou para o mal. Ascendi pela estrutura, cruzando áreas desconhecidas, corredores adornados com selos de pureza e dourados, capelas onde querubins servitores entoavam cânticos perpétuos, arsenais com armas colossais, maiores que o meu alojamento inteiro, suspensas em suportes sagrados. A secção acima do sujeito 9 era um universo distinto, asseado e metódico, banhado na luz ambarina de esferas de lúmen em latão, e eu sentia-me um invasor, uma impureza rastejante vinda das catedrais bestiais. A ponte configurava um espaço imenso, de traços catedrais, com clarabóias revelando o firmamento estelar e tronos de comando onde os oficiais se uniam perpetuamente aos mecanismos da nave. No coração de tudo, erguia-se o comandante, um indivíduo tão cibernetizado que mais evocava mecanismo que corpo orgânico. O seu tronco ligado a um trono de controlo que lhe injetava informações via fios cravados na coluna e no crânio. Não me dirigiu o olhar quando me apresentaram à sua frente, absorto no ecrã holográfico dos circuitos da embarcação. Distingue o sujeito 9, delineado em traços luminosos,
os recintos e vias que me eram familiares. E sobre o plano convencional, superposto, um padrão secundário, um fã. Imaginei a imagem que revelava os ciclos de turno, as câmaras ocultas, o Ouija. O capitão observava os dois lados da embarcação. Ele sempre os tinha visto. És o rigger Corin Hale, disse ele, a voz um ronco mecânico filtrado pelas grelhas do comunicador. Serviste a bordo da Glória de Saul durante 247 dias. Registaste 163 turnos. Sobreviveste a uma travessia pelo Warp. Submeteste-te à nave. Confirmei que isso era exato, e ele por fim virou-se para me encarar, os olhos aumentados a brilhar no mesmo vermelho de Vulk, e compreendi que todos os que serviam a nave tempo suficiente recebiam essa mesma alteração, essa mesma marca. A nave escolheu-te, afirmou ele, testou-te e achou-te aceitável. Serás promovido a Ganginger, designado para o subpovoado 7, e supervisionarás uma equipa de 16 riggers. Ensinar-lhes-ás o que aprendeste, prepará-los-ás para a próxima travessia. Aceitas esta honra? Quis recusar. Quis dizer-lhe que não desejava a responsabilidade. Não queria tornar-me noutro Vulk. Não queria passar o resto da vida nos povoados profundos, vendo homens a desaparecerem e fingindo que era normal. Mas eu tinha submetido-me. E a submissão implicava aceitação, implicava obediência, implicava que a minha vontade já não me pertencia. Aceito, respondi, e o capitão assentiu e dispensou-me com um gesto. Fui escoltado de volta para baixo pela nave, passando pelas capelas e pelos arsenais e pelos corredores limpos, descendo para os povoados profundos, até ao subpovoado 7, onde um compartimento com 16 riggers esperava pelo seu novo Ganginger, onde beliches haviam sido arrumados e ferramentas distribuídas. E o ciclo recomeçava. Vogue estava ali à entrada do compartimento, à minha espera. Olhou-me com os olhos desalinhados e sorriu. E nesse sorriso havia algo que poderia ser orgulho ou talvez compaixão. Bem-vindo, Ganganger Hale, disse ele. A nave deu-te um presente. Usa-o com sabedoria. Perguntei-lhe qual era o presente, e ele apontou para o compartimento, para os riggers que me observavam com expressões que iam da esperança ao medo e ao cansaço. O dom do saber, respondeu. Sabes o que é a nave, sabes o que ela faz. E agora podes decidir se os preparas ou os deixas descobrirem sozinhos. Essa é a única escolha verdadeira que um Ganger tem. Ele partiu e eu entrei no compartimento e olhei para as 16 faces que me fitavam, à espera que eu falasse, que desse ordens, ou oferecesse alguma garantia de que o seu serviço seria recompensado e os seus sacrifícios honrados. Podia ter-lhes contado a verdade. Podia ter-lhes explicado os ciclos de turno, o Ouija, os corpos nas paredes e a respiração nos condutos, e o facto de que a nave devorava todos os que a serviam. Podia ter-lhes dado a ladainha da submissão e dito para decorarem, para guardarem perto, para se prepararem para o instante em que a precisassem, mas não o fiz. Dei-lhes o mesmo discurso que Vulk me dera, as mesmas advertências sobre respeitar o espírito da máquina, as mesmas indicações sobre aprender os ritmos dos povoados profundos, as mesmas promessas de que, se trabalhassem duro e mantivessem a fé, sobreviveriam. Menti-lhes porque era isso que os Gangers faziam, porque a verdade os quebraria antes que a nave tivesse oportunidade. E porque eu aprendera que a sobrevivência nos povoados profundos exigia uma capacidade de auto-engano que não possuía quando cheguei, mas que cultivara ao longo dos meses de serviço. Os dias prosseguiram. Os turnos alternaram. A nave patrulhava o seu setor designado. E eu ensinava os meus riggers a rastejar por tubagens e a vedar fugas de pressão e a trocar relés fundidos. E observava-os a ficarem exaustos e gizados e marcados pelos povoados profundos. E aguardava a próxima travessia pelo Warp. Chegou no que julgo ser o meu 309º dia de serviço,
Embora nessa altura já tivesse deixado de contar com precisão, deixado de confiar nos cronômetros, deixado de acreditar que o tempo nos povoados profundos tinha alguma ligação com o tempo noutro lugar qualquer. A nave entrou no warp e os ciclos de turno iniciaram-se. E os meus riggers olharam para mim com medo nos olhos, e eu disse-lhes que era normal, que a nave sonhava, que resistiríamos. E alguns deles resistiram, e outros desapareceram. E adicionei os seus nomes à lista que mantinha no meu diário, a lista dos que a nave reclamara. E prossegui os meus turnos, e prossegui o meu serviço, e prossegui a minha lenta absorção pela vasta e antiga máquina que se tornara o meu mundo inteiro. Escrevo isto agora num instante de lucidez, num período de descanso entre turnos, no compartimento onde os meus riggers dormem, e onde as paredes respiram, e onde os cabos pulsam com luz bioluminescente. Não sei quanto tempo mais permanecerei eu mesmo. Quanto tempo mais me recordarei de que houve um tempo antes da glória de Saul. Um tempo em que não era um mero elemento no seu vasto mecanismo. Mas sei isto. A vida a bordo de um navio de guerra da Marinha Imperial não é serviço, não é dever, não é honra. É uma lenta consumição. A absorção lenta numa máquina que se aprendeu a manter viva à custa dos corpos, mentes e almas daqueles que a tripulam. A nave pulsa com uma vitalidade que escapa a toda compreensão. E ela anseia e jamais cessará de se alimentar. Nós, os que laboramos nos convéses inferiores, não somos tripulantes. Somos combustível. Somos recordação. Somos os impulsos num cérebro mecânico imenso, ativando-se e extinguindo-se, sendo substituídos indefinidamente até que a própria nave pereça ou o império desmorone, deixando apenas o vazio gélido entre as estrelas. Rendi-me, recitei o litúrgico, e quando a minha hora chegar, quando a nave me devorar por completo, desejo que seja rápido, que evite o ire, que não me conserve num limbo semivivo por séculos. Mas duvido que esse desejo se cumpra. A glória da alma não esquece, não perdoa, não liberta. Estou selado e possuído, e ao morrer, tornarei-me mais um corpo nas paredes, mais um sussurro nos condutos, mais um espectro a assombrar os corredores para a próxima leva de operários que rastejarão na escuridão e fingirão que isto é devoção. É assim a existência num navio de guerra da Marinha Imperial. É a verdade que omitem nos templos de saber, a verdade que se esconde sob a propaganda, os hinos e as juras de grandeza. Não servimos o imperador. Alimentamos uma engrenagem, e a engrenagem devora sem fim. Comando 16 operários, ensinei-lhes a resistir, mentiu-lhes sobre o cerne do seu labor. E no próximo salto pelo éter, verei alguns evaporarem e inscreverei os seus nomes na lista. Prosseguirei, pois é o ofício dos mestres de turno, pois a nave o impõe, pois me submeti. O litúrgico repousa no meu bolso, o pergaminho está gasto de tantos toques. As letras esbatem-se, mas ainda se discernem. Declamo-o a cada noite, a cada aurora, sempre que sinto as paredes a estreitarem-se em meu redor. É a minha única súplica agora, o único bálsamo. Submeto-me à glória da alma, submeto-me à sua vontade e aos seus anseios. Ofereço-me de bom grado, sem reservas, sem pavor. A nave inspira à minha volta, os cabos latejam, os corpos nas paredes viram as faces para me fitar ao passar. E cumpro os meus turnos porque não há alternativa, porque o serviço é tudo o que sobra. Porque agora faço parte da engrenagem, e a engrenagem não me largará. É esta a vida a bordo de um navio de guerra da Marinha Imperial. É esta a essência por trás da pompa. É esta a verdade. E o imperador, se vela, se importa, não nos resguarda disto. Não pode. Ou, quiçá, opta por não fazer, pois somos descartáveis. Pois o império precisa mais dos seus navios que das almas dos seus servos. Pois a engrenagem vale mais que o combustível que a impulsiona. Não o odeio por isso, não o culpo. Apenas compreendo, com uma lucidez forjada no cansaço, no terror e na aceitação,
que a minha existência nunca me pertenceu, que foi do império desde o instante em que os cobradores de dízimo me levaram, e que a glória da alma apenas reclama o que sempre lhe coube por direito. O sino do turno ecoa. Os meus operários despertam. Um novo ciclo avança. Erguir-me-ei da cama. Reunirei as ferramentas. Descerei aos convéses profundos. Executarei as tarefas porque é o meu ser, porque é tudo o que sou, porque a nave o exige. A glória da alma navega pelo vazio, transportando a sua carga de vivos e mortos. E eu navego com ela. E navegar-ei com ela, até ao dia em que a nave julgar ter extraído o suficiente de mim e me integrar nas suas paredes, retendo-me ali por toda a eternidade. Mais uma memória na sua consciência vasta e insaciável. Mais um sussurro nos condutos para a geração vindoura ignorar. Isto é o serviço. Isto é o dever. Isto é a vida num navio de guerra da Marinha Imperial. E nunca terminará.